diz assim, Êxodo 39, versículo 42 e o versículo 43. Tudo, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Oremos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que, como já afirmamos aqui, nos direciona, responde, fortalece a nossa fé. Nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, toma teu filho nas tuas mãos. Ó Pai, segundo tua misericórdia, teu chamado, que suba aqui ao teu altar, me coloco como instrumento nas tuas mãos, que seja tua boca nesse momento, teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, esteja direcionando, dando a resposta, ó Deus, mostrando, confirmando, tocando, fortalecendo, renovando, assim, ó Deus, em nome de Jesus, dá a revelação daquilo que queres falar, tratar em nossas vidas nessa manhã, a tua igreja, a aqueles também que estão em casa, em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos, amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. O capítulo 39 encerra exatamente com Moisés olhando, observando a obra do tabernáculo concluída. Nós sabemos que dentro desse contexto, Moisés ele sobe ao Monte Sinai, Deus ele dá orientações a Moisés, dá os mandamentos e dentre as orientações dadas para Moisés é que se fossem construídos os elementos do tabernáculo, partes do tabernáculo, vestes sacerdotais, nas vestes dos sacerdotes, que já vamos falar um pouco mais à frente, itens feitos com esmero, com cuidado, Deus encheu Bezalel e a Oliabe para que pudessem ser hábeis na construção desses elementos. E é interessante que agora a obra do tabernáculo é concluída. Moisés ele olha, observa, como lemos aqui, e viu que fizeram toda a obra foi completada. E Moisés viu, examinou toda a obra e viu que fizeram exatamente segundo Deus ordenou. Assim fizeram e assim Moisés abençoou o povo. E é interessante que nessa mensagem dessa manhã, nós vamos falar, o título dessa mensagem é Santidade ao Senhor. Quando nós vemos que toda a obra do tabernáculo foi concluída, Moisés abençoa o povo. Queremos a bênção de Deus na nossa vida. Você quer a bênção de Deus na nossa vida? Queremos. Então você tem que obedecer, tem que seguir, tem que fazer conforme o Senhor direciona, conforme o Senhor ordena. E quando nós olhamos aqui, Deus, ele deu detalhes, Deus deu medidas, Deus deu o peso, Deus deu orientações de como deveriam ser feitos cada item do tabernáculo, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, o propiciatório com os querubins, todos eles, a bacia de bronze, Deus deu cada detalhe. E Moisés olha, viu que eles fizeram conforme foi ordenado, conforme foi direcionado, e assim o povo recebeu a bênção. Então, primeiro ponto que nós vemos aqui, quando você obedece a Deus, quando você obedece à liderança, quando você está no centro da vontade de Deus, tenha certeza que você será grandemente abençoado. E quando você está nesse caminho, o que acontece? Vem a presença de Deus. Se você avançar comigo, o próximo capítulo, o capítulo 40, o versículo 34, então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O tabernáculo estava pronto. Foi feito segundo o Senhor ordenou. Se tivesse feito, de repente, 90% conforme Deus ordenou, mas olha, esses itens aqui, 10%, vamos fazer como nós queremos, tenho certeza que a glória do Senhor não desceria.
Se começa a colocar, a misturar, a querer colocar a vontade nossa humana, sobressair a orientação divina, a orientação de Deus, eu tenho certeza que o desfecho seria outro. Mas eles obedeceram, fizeram conforme o Senhor ordenou, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, diz o versículo 35, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e, de noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Nesse texto, Deus fala muito aos nossos corações. Nós vemos que a glória do Senhor enche o tabernáculo, porque ele foi feito segundo a orientação de Deus. A glória do Senhor vai encher a sua vida, você vai ser cheio da glória de Deus, da presença de Deus. E mais ainda, no momento certo, como nós lemos aqui, quando a nuvem se levanta, os filhos de Israel, eles iam adiante, eles avançavam. Quando a nuvem repousava, o povo de Israel também ficava repousando, ficava à vista, repousava sobre o tabernáculo a nuvem, o povo de Israel parava, ficava cada um em frente à sua tenda. Ou seja, quando há a glória de Deus, quando há a presença de Deus, no momento certo, Deus vai te conduzir a avançar. No momento certo, Deus vai mostrar o momento do repouso. Então vai ter momento de avançar, de marchar, de seguir, continuar seguindo a terra prometida, mas também vai ter o repouso, o descanso, o deleite de Deus na sua vida, na sua casa, aonde você colocar a planta dos seus pés. Mas é interessante que, como eu disse aqui, nessa mensagem, título que o Senhor falou ao meu coração lendo essas passagens, santidade ao Senhor. De tantos itens que nós vemos que foram confeccionados aqui para a construção do tabernáculo, nós vemos que foram confeccionados, tantas coisas aqui, Deus mandou trazer as ofertas, o povo trouxe as ofertas e foram confeccionados véu cortinado, colunas, arca da aliança, foram confeccionados foi confeccionado o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso, o óleo sagrado, o incenso santo, foi elaborado o altar do holocausto, bacia de bronze, o átrio, o acortinado, tantas coisas que foram feitas, confeccionadas ali no tabernáculo. Nessa manhã eu quero trazer o texto que está em Êxodo 39, o versículo 30 e o versículo 31, que diz assim, 39, o versículo 30 e o 31. Está falando sobre as outras vestes sacerdotais, sobre a veste também do sacerdote, e diz, Êxodo 39, o versículo 30, também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram, à maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de pano azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Quando nós lemos aqui, é apenas um breve resumo do que Deus já tinha falado no capítulo 28, que já nós leremos. Deus, ele mais uma vez vai relembrar que é necessário, naquela veste sacerdotal, que foi confeccionada uma mitra, que era colocada na cabeça de Arão, que foi o primeiro sacerdote, mas não apenas a mitra, foi colocado também uma escritura, que ficava presa com um fio azul, amarrado, e com gravuras de sinete, escrito santidade ao Senhor, e ela caía e ficava na fronte de Arão, na testa de Arão. E se você quer ver mais detalhes, é só olhar o capítulo 28, leia comigo, Êxodo 28, o versículo 36, que diz assim, é só voltar algumas páginas, Êxodo 28, o versículo 36, faça também
uma lâmina de ouro puro, e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Quando nós olhamos as vestes sacerdotais que o Senhor mandou confeccionar, tinha 2 pedras de engaste nos ombros, tinha tala com as 12 pedras, com urim e utumim, tantas coisas feitas, tinha mitra, tinha utensílios de linho, mas uma coisa que Deus fez questão, que não podia se esquecer, era exatamente essa lâmina de ouro que ficava na testa de Arão o tempo todo. Sempre que ele usasse aquela veste, algo que identificava, algo que ficava no fronte, algo que não podia fazer ele esquecer, e nós e todos que olhassem leriam: santidade ao Senhor, para que fossem aceitos diante do Senhor. É interessante que quando nós falamos de santidade, nós sabemos, já ouvimos muitas pregações, com certeza você já fez um estudo sobre isso. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é você separar, ser separado. É você não misturar, é você seguir, sim, a vida cristã, conforme os moldes, os parâmetros, os valores, os princípios cristãos, estar no centro da vontade de Deus. É você ser separado do que o mundo oferece, é você não viver misturado, ora um pé no mundo, um pé nas coisas do inimigo, outras vezes um pé na igreja, um pé na vida espiritual. É você ser verdadeiramente separado ao Senhor. E quando você é separado ao Senhor, nós vemos aqui que somos aceitos diante de Deus. Então, algo que nós não podemos esquecer, ficava na testa de Arão em todo o tempo: santidade a Deus. Eu trago hoje para a minha vida, para a sua vida, para os dias atuais. Será que em todo o tempo lembramos que devemos buscar a santidade, viver separado? É algo que tem que ser trabalhado, vivido. É algo que não pode ficar apenas num domingo. No domingo eu me separo, no domingo eu vou à igreja, no domingo eu oro, no domingo eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, mas depois fica de segunda a sábado com a santidade ao Senhor esquecida no bolso, no esquecimento. Diz o texto que nós lemos: essa lâmina com um cordão de pano azul amarrada na mitra, que era colocado, podemos dizer assim, era um chapéu colocado, Arão ficava pendurado, e na testa ficava escrito: santidade ao Senhor, em todo o tempo, para que ele fosse aceito diante do Senhor. E quando nós olhamos ao Novo Testamento, isso já foi no Antigo Testamento, muitos anos antes de Cristo, nós vemos que Deus permanece o mesmo. Te convido a abrir em Colossenses, capítulo 1. Vamos pegar mais algumas passagens. Colossenses, capítulo 1. Nós vemos, deixe Levítico marcado, Êxodo marcado, o Antigo Testamento marcado, mas abra em Colossenses 1, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 1. Eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2. Momento que Paulo, ele vai prefaciar e saudar os leitores da sua carta à igreja de Colosso. Ele diz assim, Colossenses 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Nós vemos já
Na igreja primitiva, após Cristo ter sido assunto aos céus, ter descido o Espírito Santo, nós vemos já os discípulos, os cristãos, sendo chamados, mencionados de santos, separados. Não eram apenas os apóstolos, mas todos aqueles, todas as pessoas santificadas, separadas, santificadas por Deus, lavadas, remidas, novas vestes através do sangue de Cristo, que passam a viver separados. Não passam mais a viver segundo os moldes do mundo, não passam mais a viver segundo a mente do mundo, a vontade do mundo, que o mundo jaz no maligno, mas com a mente transformada e está lavado, remido, usa vestes brancas em Cristo Jesus, e são pessoas, exemplos de vida cristã, de vida separada. Então, quando nós olhamos aqui, nós também temos que buscar, podemos dizer assim, esse estado. Temos que buscar sermos santos, temos que buscar sermos separados, saber definir. Aqui no Encontro dos Jovens eu falei um pouco sobre saber definir, estabelecer o nosso tempo, dividir o nosso tempo, dedicando o nosso tempo a Deus. Temos que dedicar o nosso tempo à nossa saúde física, à nossa saúde emocional, à nossa saúde espiritual, mas também à busca de Deus. Nós vemos aqui, então, que já os apóstolos, aos irmãos, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo Jesus. Então ele chama de santos aqueles irmãos que estão em Cristo Jesus. Só há uma maneira de sermos verdadeiramente santos, separados, é estando em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo na sua vida. E isso, meu amado irmão, vemos em várias passagens. Mais um ponto, se você avançar mais um pouco no Novo Testamento, 1 Pedro, que vai dizer, capítulo 1 Pedro, diz assim, capítulo 1, o versículo 15 e o versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 13, que vai falar sobre a santidade na vida. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda andavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, santidade ao Senhor, ainda que no Antigo Testamento essa placa de ouro pendurada na mitra com um fio azul fosse exclusividade do sacerdote de Arão, hoje não é exclusividade de um, não é apenas para um, para outro, para o líder do pastor, é para todos nós. Vemos aqui em Pedro, assim como Jesus é santo, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, aquele que nós temos a nova vida, nós não temos que viver como filhos desobedientes, nós não temos que viver segundo as paixões que tínhamos anteriormente, antes da vida de santidade, antes da vida de agradar a Deus, mas em tudo que nós fizermos, que nós possamos ser santos, buscar a santidade, buscar agradar a Deus, buscar louvar, buscar a glória de Deus. Se o que nós fazemos, será que estamos e busca e tem o objetivo de buscar a glória de Deus? Por isso que nós vemos aqui, está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aqui ele vai estar citando, por exemplo, acompanhe comigo, Levítico 11,
versículo 44. Vamos lá, mais uma vez, no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico. Estávamos em Êxodo, agora vamos em Levítico 11. Olha, uma das passagens que sede santo porque eu sou santo, que ele está citando. Levítico 11, 44, diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, e não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Você tem o Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que é contigo, mas Ele diz, é necessário se consagrar, é necessário separar, é necessário não se contaminar, é necessário saber ter um posicionamento. E entenda que muitas vezes o que contamina, lembra do que diz a palavra? Não é o que entra, mas o que sai, a palavra, o coração, né? Temos que ter atentos. Por isso que ele vai dizer: consagre-se, seja santo. Não é mais não é mais um período que vivemos de ficar permitindo, né, mistura, perdendo tempo com coisas profanas, com coisas que não agradam a Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Então é uma escolha de vida, é um modo de vida, é querer viver separado, é querer viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Então ele diz: sejam santos porque eu sou santo, e assim para que eu seja o Deus de vocês. Então vem a luta, vem a adversidade, vem, meu amado irmão, muitas vezes o problema surgindo. Você tem um Deus Todo-Poderoso, Ele é o teu Deus, é o teu Pai, você é filho dEle, Deus cuida de você, Ele está contigo porque você escolheu ser santo, ser separado. Viver sem permitir exatamente o que vimos aqui, sem permitir a mistura, sem permitir a entrega às coisas que não agradam a Deus. Por isso ele diz: consagrem-se e sejam santos, porque Deus é santo. Por isso que ele diz: não se contaminem. Não podemos permitir contaminação. Muitas vezes há o perigo, né? Temos aqui jovens nas escolas, o perigo da oferta de se contaminar nas escolas, na rodinha dos amigos, na vizinhança. Muitas vezes há o perigo de se contaminar dentro da igreja. Cuidado. Muitas vezes pessoas com gestos, atitudes, às vezes até erros, falhas, mas acabam contaminando aqueles que estão ao redor. Por isso precisamos entender, precisamos ter um posicionamento, lembrando que estamos debaixo de uma liderança. Estavam debaixo da liderança de Moisés. Moisés desce do monte, dá as orientações para construir o tabernáculo, eles obedeceram a sua liderança, e quando eles obedeceram, foram abençoados. Moisés olhou, viu que fizeram tudo, e Moisés os abençoou. Não murmuraram, não ficaram falando: Moisés, olha, agora temos tanto ouro, né? O povo foi trazendo ouro, foi trazendo púrpura, foi trazendo prata, foi trazendo, vamos fazer outra coisa com isso, vamos construir uma cidade. Não, obedeceram, não foram contra a palavra da liderança, não ficaram levantando, né, palavras, não ficaram levantando murmurações, obedeceram e foram abençoados por Moisés. Moisés os abençoou. Quando todos nós estamos unidos, no mesmo propósito, na mesma visão,
desce a glória de Deus, como nós vimos lá. A glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo, encheu de uma maneira grande, no tempo que Deus sabia o momento certo de você avançar, o momento certo de você descansar, ou seja, presença de Deus conduzindo os seus passos, te renovando, te fortalecendo, você olhando e sabendo, Deus está indo, agora é a hora de lutar, agora é a hora de avançar, e também sabendo, agora é a hora de ter o descanso, agora é a hora de ter o deleite. Nós vemos aqui que para a glória de Deus encher, permear nossa vida, encher a nossa vida de uma maneira grande, de uma maneira plena, santidade ao Senhor, ser santo, porque Ele é santo, é possível, não é exclusividade de um, de outro, de um líder, de um pastor, de uma denominação, não, para todos nós. Deus fala, sejam santos, consagrem-se e sejam santos. É interessante que estamos no Antigo Testamento. Não é como tem doutrinas que colocam santos apenas os apóstolos, algumas figuras bíblicas, não. Ser santo é todo aquele que ouve essa palavra, pratica essa palavra, de separar-se, de ter um modo de vida conforme os padrões bíblicos, conforme a vontade soberana de Deus, que não mistura, que não agrega, que não permite misturar, servir a Deus ou a Baal. Josué vai dar essa declaração no capítulo 24, escolham quem vocês têm que servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Aquele que vive em santidade não cocheia, não tem dúvida, não fica com aquela interrogação gigantesco permeando a sua mente, não. Tem um posicionamento firme de querer seguir a Deus, de querer ser santo, porque Ele é santo. Avança ao capítulo 19, já estamos caminhando ao final. Mais 2 textos. Levítico 19, o versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aqui no capítulo 19, ele vai repetir diversas leis. E a primeira que ele inicia, exatamente, santidade ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Santidade ao Senhor. Deus, ele dá orientações de construir aquele tabernáculo, de dar uma belíssima veste sacerdotal ao sacerdote Arão, para que a glória dele, a glória do sacerdote pudesse se distinguir dos demais sacerdotes que tinha veste comum, aquela veste branca, para que pudesse ter, mas uma coisa que não podia faltar, era o sinete, era o ouro escrito santidade ao Senhor. E aqui na repetição de diversas leis, de tantas coisas que ele vai repetir, vai reafirmar, vai falar para o povo não esquecer de novo, ele inicia dizendo: fale a toda a congregação o que Deus quer de nós. Sede santo, porque eu sou santo, porque o Deus de vocês é santo. De tantas coisas que na nossa vida ministerial, na nossa vida na igreja, na nossa vida familiar, na nossa vida no trabalho, na nossa vida na vizinhança, que nós não podemos esquecer, é ter no nosso coração, na nossa mente, em todo o tempo, assim como Arão tinha, andava aquela plaqueta de ouro, santidade ao Senhor. Não podemos esquecer que nosso modo de vida, precisamos buscar ser santos. Ah não, pastor, ser santo é só fulano A, é só o apóstolo, é só Pedro, é só... Para todos nós, vemos isso antes de Cristo. Vemos aqui que Deus fala para sermos santos já no Antigo Testamento. Vemos que no Novo Testamento Paulo chama os crentes ali em Colosso, todos os crentes, os cristãos de santos e fiéis. Lemos lá em Colossenses. Ele coloca mais uma característica: santidade traz fidelidade. Deus é santo, devemos ser santos. Deus é fiel. Cantamos aqui tanto, tua fidelidade é grande.
tua fidelidade incomparável. Devemos ser fiéis também, porque Deus procura os fiéis da terra, diz o salmista. Se não me falha a memória, Salmo 101, versículo 6, mas não tenho agora a convicção, mas Deus procura os fiéis da terra. Então nós vemos aqui que Deus, Ele vai reafirmar, sejam santos. Por quê? Porque Deus é santo. E eu encerro essa mensagem, esse estudo, porque se você quer a glória de Deus na sua vida, tem que buscar santidade. A glória de Deus desce de uma maneira, de sobremaneira, ali no tabernáculo, encheu o tabernáculo, ao ponto das pessoas ficarem nas suas casas, no momento de olhando a glória de Deus no tabernáculo, porque eles obedeceram, construíram segundo Deus ordenou. Moisés abençoou, ali tinha a bênção da liderança, não deram espaço à murmuração, não deram espaço a palavras que trazem divisão, não deram espaço a querer, vamos voltar para o Egito, nada disso, obedeceram. Tinha ouro, tinha material, tinha linho fino, mas obedeceram. Voltaram, obedeceram, tiveram a bênção da liderança, tiveram a bênção de Moisés. Veio a presença de Deus, veio a glória de Deus, e Deus fala, é necessário viver de uma maneira santa, de uma maneira separada. E eu encerro, não podia faltar o texto que eu encerro. Alguém tenta adivinhar qual texto que eu vou encerrar? Hebreus, capítulo 12. Exatamente, Hebreus 12, abra para nós encerrarmos. Vamos lá no final da Bíblia, quase no final da Bíblia. Hebreus 12, o versículo 14, um texto também muito conhecido, que vai nos orientar também no tocante, algo que nós temos que procurar e viver, obedecer, praticar, que diz assim, Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem ser santo, sem buscar a santificação. Não é um estado, é você ter um modo de vida, é buscar, viver, buscar separar-se. Não é ser perfeito, não é achar alguém falar, isso aí não tem um erro, não tem uma falha, não tem um pecado, não é nada disso. Erramos, falhamos, pecamos, mas vivemos separados do mundo, vivemos separados do que o mundo pecaminoso, que jaz no maligno, que traz o seu perigo, tenta colocar. Temos um modo de vida e buscamos a santificação. Você quer ver Deus na sua vida, quer a presença de Deus na sua vida, busque a santificação. Quer ver o milagre, quer ver a bênção, quer ver Deus guiando, dirigindo sua vida, busque a santificação. E aqui também, é claro, naquele grande dia, estaremos diante de Deus, porque você escolheu viver da melhor maneira, da maneira correta, viver separado, viver buscando a santificação, e assim você verá a Deus, e aqui, enquanto estiver caminhando, verá a glória de Deus na sua vida. Pode se levantar, fazer essa reflexão, como está a nossa vida, como está a nossa caminhada cristã. Oh Deus, ouve a nossa oração. Pode falar com Deus. Você também que está em casa, coloque a mão no seu coração. A palavra de Deus foi pregada, foi entregue. Santidade ao Senhor. Quer ver a Deus? Quer ver a glória de Deus na sua vida? Busque essa separação, a santidade. Busque ser santo, porque Ele é santo. Errou, falhou, continua buscando. Melhorar a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nesse modo de vida, a querermos, ó Deus, ser santos, a querermos, ó Deus, ter esse posicionamento
de não ser iludido, não ser atraído, não cairmos, ó Deus, nas astutas ciladas do diabo que tentam nos tirar dessa vida de separação. Queremos, Pai, nos ajuda, queremos Te servir, Te agradar, ter a Tua presença, ver a Ti, ó Deus, nesse grande dia, ouvir o vinde benditos do meu Pai, ver a Tua glória aqui na nossa caminhada, ver o milagre, as grandes coisas, o Senhor fazendo, operando, meu Deus. Nos ajuda. Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo, Teus filhos, Tu és o nosso Pai. Nos ajuda, Pai, a vencer tudo aquilo que tenta nos levar a um caminho contrário à santificação, à separação. Não queremos ter os moldes do mundo, não queremos ter os moldes de pessoas, ó Deus, que vivem em desconformidade à Tua palavra, mas queremos ter, ó Deus, uma vida separada, que Te agrada, que honra o Senhor, que o Senhor vê do seu alto e sublime trono, contemplando todos os moradores da terra, e fala: eis aí alguém, eis aí um filho, uma filha, meu servo, minha serva, que é separado, que é santo, que me honra, que me agrada. E assim eu desço com a minha glória, com a minha mão poderosa sobre a tua vida. Em nome de Jesus, ó Deus, assim oramos, que a Tua palavra vá e dê o fruto, a qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Santidade ao Senhor.